Olá a todas e a todos, meu nome é Rosemary Segurado, estou trabalhando aqui com vocês a metodologia de pesquisa e hoje nós vamos falar especificamente da pesquisa qualitativa. Então, o que é a pesquisa qualitativa, qual o papel dela numa investigação científica, um pouco algumas diretrizes para que vocês possam ir começando a pensar na pesquisa de cada um de vocês. Então, inicialmente, o que eu queria destacar para vocês sobre a pesquisa científica qualitativa especificamente, né? O que significa isso? Então, primeira questão importante é que é um tipo de pesquisa que é relevante para quem está trabalhando com estudo de relações sociais e ela é importante devido à diversidade e à complexidade das esferas da vida social. Então, por exemplo, se nós estivermos trabalhando com uma temática relacionada à área da educação, essa esfera da vida, ela vai ter algumas questões que são peculiares a elas, que são pertinentes a elas. Então, eu acho que essa é uma questão que nós vamos poder, na pesquisa qualitativa, pegar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de singularidade do que são esses sujeitos, quais são as relações sociais que se vivem na educação. A gente pode estar trabalhando a partir do estudante, podemos estar trabalhando a partir do gestor, a partir dos professores, ou seja, falei aqui de 3 grandes sujeitos da área da educação e a pesquisa qualitativa, ela pode me ajudar a ver, por exemplo, qual é a percepção que o estudante tem do ensino médio. Então, eu estou falando do estudante, sempre que eu falo de percepção, de opinião, eu tenho que criar uma estratégia para ouvir essas pessoas, que vai ser um método qualitativo. Então, a pesquisa qualitativa, ela está relacionada a isso. Ah, mas eu quero ouvir como que o gestor avalia a política pública de educação implantada no seu município. Então, é um outro olhar para a área da educação. Ou ainda, eu quero ouvir os professores. Como que os professores estão inseridos, se veem inserido nessa complexidade, que é a escola, que é o ambiente escolar, que tem uma relação com os estudantes, que tem uma relação com os outros professores, os outros colegas, que tem uma relação com o gestor, com o coordenador pedagógico. Ou seja, nós estamos falando de múltiplas relações sociais dentro da área da educação e que a pesquisa qualitativa pode me ajudar a ver o que pensa, o que sente, cada um desses 3 sujeitos, por exemplo. Nós poderíamos até listar outros, o bibliotecário da escola, por exemplo. Mas eu estou pegando esses 3 campos para que a gente entenda quando nós falamos das relações sociais e a diversidade delas num determinado campo do conhecimento. Então, uma coisa que é muito interessante para quem vai fazer uma pesquisa qualitativa é conhecer, é ter contato com o contexto em que essa área está inserida. Então, é interessante, eu sempre lembro muito do Paulo Freire, nosso grande mestre, eterno mestre, e o Paulo Freire, ele sempre trabalhava muito essa questão, quer dizer assim, fazer com que as pessoas pensem a realidade social, na educação, na saúde, no meio ambiente, na habitação, enfim,
a partir do contexto em que essa relação se desenvolve ou a partir do contexto em que essa pessoa está. Então, essas estratégias qualitativas, as ferramentas de pesquisa qualitativas, elas possibilitam que a gente tenha um contato intenso com essa realidade e que a gente possa, aprender, possa perceber a opinião dos diversos sujeitos, que estão atuando nessa realidade para compreendê-la, melhor, para compreendê-la em profundidade, Então aqui eu acho que qual seria o papel do pesquisador, nessa dinâmica, nesse contexto? Então é obter um panorama, amplo da realidade, incluindo as percepções dos participantes dela. Porque nós vamos, em outra aula, falar sobre os métodos quantitativos, vamos ver um conjunto de indicadores sociais das mais diversas áreas, Quando a gente fala 30% da educação, do ensino fundamental é de tal jeito, Ou chegam ao ensino superior aproximadamente 12% das pessoas que estão, que entram no ensino fundamental. Então a gente vê, nossa, é um número muito menor. Então eu estou falando de indicadores que são muito importantes e nos ajudam a compreender a realidade. Mas se eu quiser falar especificamente, por exemplo, qual a experiência de um estudante, de uma família em que ninguém dela teve acesso ao ensino superior antes dele e que, por algumas oportunidades, por políticas públicas, como por exemplo o ProUni, o Enem, conseguiram acessar boas universidades. Então, se eu quero saber a opinião da Mariana ou do Pedro, como foi essa experiência, aí eu vou ter que perguntar. Então, o indicador, o número 12%, vai conter a Mariana ou o Pedro, mas ele não vai me dizer qual que é a percepção, como eles se sentem nesse espaço, qual é o papel dessa formação que eles foram buscar na universidade, e como é ser a primeira pessoa da sua família que está no ensino superior, que está na universidade. Então aí eu vou ter uma técnica para poder pegar, para poder coletar a opinião dessas pessoas. Então, essa é uma primeira coisa importante para nós pensarmos. Então, a gente poderia dizer que a pesquisa qualitativa, ela tem como foco principal entender a forma como as pessoas agem e explicar as suas ações na realidade. Então, quais foram os movimentos que a Mariana fez para chegar ao ensino superior? Como que ela mesma avalia essa experiência? E com base nessas informações e um conjunto de outras que vocês vão trazer para a pesquisa de vocês, vão poder entender melhor essa realidade. Uma coisa que me parece muito importante é que os dados qualitativos, eles são sempre abertos a diferentes formas de interpretação. E essas diferentes formas, ela vai depender muito, de como o pesquisador seleciona os referenciais analíticos, os autores, as teorias que ele vai utilizar. Mas acho que o mais interessante disso é que essa informação, se for avaliada ou analisada por mim, provavelmente ela vai estar muito próxima, de um conjunto de formas que eu tenho de olhar a realidade
responsabilidade de selecionar os autores que me ajudam a analisar essa realidade. E cada um de vocês terá essa mesma oportunidade. Então, o que significa isso? Nossa, mas é a mesma estudante, né? A mesma pró-unista que vai falar e eu posso ter interpretações diferentes? Pode, porque eu posso colocar um ângulo, focar num aspecto daquilo que a Mariana me informar com uma determinada perspectiva. Então, por exemplo, pode ser, né, eu posso destacar a trajetória da família da Mariana. Outras pessoas, né, podem avaliar aquela resposta que obteve na conversa com a Mariana, ela destacando o papel que foi, né, um conjunto de professores na formação dela do ensino médio, que despertaram a ela interesse para fazer o curso de história, por exemplo, né? Ou de biologia, ou de matemática, né? Então, eles vão estar analisando outros aspectos da fala dela. Por isso que nós dizemos, é possível que a gente tenha múltiplas interpretações, diferentes interpretações. Por quê? Porque não há uma única, né, abordagem certa e correta. Vai depender muito daquilo que o pesquisador vai privilegiar, vai destacar como foco da sua análise, né? Então, esse pesquisador, né, que tem como objetivo aprofundar e compreender um determinado fenômeno de estudo, ele vai ter a oportunidade de, numa pesquisa qualitativa, fazer um aprofundamento dessa natureza, se aproximando desse universo, dessa vida real, como a gente fala, onde as pessoas estão inseridas e, a partir daí, poder, né, fazer a sua análise, poder fazer a sua interpretação. Quando a gente fala em fenômeno, né, que se estuda, o que nós queremos dizer, né? Nós vamos pensar uma definição bem ampla, bem macro, né? Que os fenômenos sociais são ações dos indivíduos ou do grupo de indivíduos, de organizações em seu ambiente ou contexto social, né? Então, o que nós percebemos? Eu posso analisar, né, por exemplo, participantes de um movimento de moradia da minha cidade, né, do meu estado. Então, esse movimento, né, ele tem um conjunto de indivíduos que atuam nele com as suas diferentes tarefas, com as suas diferentes inserções. Então, o fenômeno social é o que faz com que, por exemplo, pessoas, né, num país tão desigual quanto o nosso, né, que todos nós aqui sabemos, né, precisem muitas vezes utilizar estratégias, né, de ação, estratégias de luta, estratégias de reivindicação, como ocupação de terrenos, ocupação de prédios que estão vazios, para poderem conseguir uma negociação com o poder público e obter a sua moradia. Então, percebem, esse fenômeno, né, é aquilo que me interessa, o que leva as pessoas a fazer isso. Então, estou falando aqui que pode ser um indivíduo, que pode ser um grupo de pessoas. Posso também falar, né, que é uma coisa que tem crescido muito hoje, como que as empresas vêm atuando em áreas que nós chamamos de responsabilidade social. Então, a empresa se propõe a que um conjunto, um grupo dos seus funcionários atue junto a
unidade de educação infantil que fica próximo da escola, né? Então, acho que é interessante, né? As empresas vêm se abrindo muito para questões ambientais, enfim, né? E que vão trabalhar numa parceria com aquela comunidade do seu chamado entorno, do entorno aonde a empresa está. Né? Então, eu acho que as interpretações que nós podemos ter de diferentes fenômenos sociais, elas, no método qualitativo, elas vão estar muito fortemente ligadas à perspectiva dos sujeitos que estão atuando ali, dos participantes dessa ação. Então, eu vou lá na empresa, vejo quem são esses funcionários que vão para a creche do bairro, para a biblioteca do bairro, né, disponibilizar do seu tempo para uma ação social. Por que eles fazem isso? Que motivação eles têm? Como que é o cotidiano dessa ação? Com que tipo de situações eles se deparam? Ou seja, né, um conjunto de questões que eu só vou poder saber se eu vou lá e pergunto para essa pessoa, né? Isso não vai estar, o que eu quero dizer, em nenhum indicador. O indicador vai dizer, né, existem tantas bibliotecas públicas precárias, né, na região de Campinas, por exemplo. E aí a empresa fala, nossa, essa é uma questão importante. Foi lá e ajudou a tornar aquela biblioteca um ambiente, né, de leitura, de atividades culturais, etc. Então, acho que essa é uma coisa importante, né? O que eu quero dizer com isso? Nós não vamos nos preocupar nessa modalidade da pesquisa qualitativa com questões numéricas. Eu sei que é muita angústia de vocês. Nossa, professora, quantas pessoas eu vou ter que entrevistar? Quantas pessoas eu vou ter que ouvir, né? Então, eu acho que uma das coisas importantes é que a questão numérica na pesquisa qualitativa, diferentemente da pesquisa quantitativa, ela não é o elemento central. Por quê? Porque o que fundamenta, o que caracteriza a pesquisa qualitativa passa por outros elementos que não os indicadores. Bom, então, alguns dos elementos fundamentais, né, para a pesquisa qualitativa. O primeiro elemento, que é riquíssimo, eu acho muito interessante, é essa interação que o pesquisador vai ter com o seu objeto de estudo, com o seu tema de estudo. Então, nada como, eu quero saber o que o movimento de moradia X, né, faz, como ele se organiza e tal. Vamos lá conversar com eles? Claro que não é vamos lá, senta, bate um papo, eu já vou falar depois das técnicas para isso. Mas vamos nos aproximar, a interação é isso. Estou eu ali, né, com os participantes desse movimento de moradia, vendo como que eles se organizam, quais são as questões mais importantes para ele. Ou estou eu, né, na empresa, com os funcionários da empresa que atuam na responsabilidade social. O que significa isso para eles, além da questão profissional da empresa, da relação que eles têm com a empresa, etc. Então, essa interação, ela é uma interação muito interessante e é um grande aprendizado para quem quer conhecer, né, algum fenômeno social em profundidade, né? Depois, uma coisa que é muito interessante, gente, é o registro de informações que a gente pode coletar, né, a partir dessa interação. Acho que assim, vou dar um exemplo para vocês que na minha área, que é a área de ciências sociais, nós temos, né, uma das grandes áreas das ciências sociais é a antropologia, e os antropólogos eu aprendi muito com eles, não sou antropóloga, sou cientista política, mas aprendi muito com eles uma coisa que eles chamam diário de campo.
né? E é a mesma coisa aquele diário que a gente tinha de infância, né, para aqueles que tinham, enfim, escrever seus pensamentos, né, poesias, etc. Esse diário de campo é quase, eu brinco, falo como se fosse espécie de diário de bordo, em que eu vou e anoto observações. Mesmo que não seja exatamente no momento que eu estou ali na interação com o movimento de moradia ou com a creche do bairro, os funcionários da empresa, mas assim, prestar sempre atenção em um conjunto de outras informações que vêm nessa interação e que podem ser muito ricas e analisadas posteriormente, depois por nós, incorporadas posteriormente por nós na pesquisa, né? Então, por exemplo, no movimento de moradia, nós chegarmos, eu já acompanhei alguns movimentos assim, e uma coisa que sempre me chama muito a atenção, uma presença muito forte, muito atuante, ativa de mulheres de várias faixas etárias, né, desde bem jovenzinhas até pessoas, né, com um pouco mais de idade, cada uma com a sua experiência, com os seus saberes, com a sua prática e forma de organização. Essa seria uma observação que eu, se estivesse, né, fazendo esse trabalho com, né, o movimento de moradia, faria. A reunião tinha aproximadamente 40 pessoas, a maioria, eu não preciso nem dizer, 30 eram mulheres, 10 homens, não importa. A maioria eram mulheres muito empoderadas, mulheres muito atuantes, compartilhando a sua experiência, as suas angústias, etc. Esse é um registro interessante para nós, né? Então, é muito bacana quando a gente vai para essas atividades, volta e tem observações próprias, né, para registrar, e que isso são fundamentais para a nossa pesquisa, e entender, valorizar essa observação como parte do processo de pesquisa. Porque às vezes a gente sozinho fica assim, mas por que será que é importante falar que a maioria eram mulheres? Né? Será que isso tem alguma importância? Às vezes, quando a gente observa isso, a gente nem sabe exatamente o que fazer com essa informação. Registra, guarda ela, né? Porque a memória da gente, a gente não pode confiar, porque nós lidamos com muitas informações, né? Então a gente precisa criar elementos para poder registrar e fazer com que isso depois eu possa consultar e ver, tá interessante. Então, eu estou falando isso por há muito tempo atrás, ter participado de movimento de moradia, ver o cotidiano, o dia a dia, as mulheres ali fazendo todo tipo de atividade, de organizar uma comida comunitária, de ajudar a construir um barraco, de ajudar a fazer o cadastro dos moradores. E aí tem reunião das lideranças do movimento, só tem homens. Ou a maioria é composta por homens. O que será que pode ser isso? Né? Então, assim, percebem? É um dado que, num primeiro momento, eu falei, não sei se isso vai servir, observação, talvez não seja importante, e aí depois eu falo, tá. Né? Então já temos uma questão de gênero para trabalhar na nossa pesquisa, por exemplo. Olha só, e essa é uma questão que sei que tem muitas colegas que estão assistindo, e eu acho que esse é um campo muito importante, não só para nós mulheres, para os homens também, mas para incorporarmos e trabalharmos nas nossas pesquisas, né? E o que eu já tinha falado anteriormente, né, que é esse tripé, então, a interação do pesquisador com o seu campo de estudos, o registro de dados e informações e a interpretação, a explicação que ele possa ter, né, de tudo aquilo que ele pôde vivenciar, que ele pôde conhecer a partir tanto das informações faladas verbalmente,
né? Eu fui lá, perguntei o que você acha disso, a pessoa me respondeu, quanto uma observação como essa, assim, puxa vida, tem mais mulheres do que homens na organização do movimento, mas tem menos mulheres na liderança do movimento, tá? Então, só para a gente entender um pouco esse tripé básico aí da nossa, da pesquisa qualitativa, tá? E quando nós vamos pensar em que método nós vamos adotar para a nossa pesquisa, né? Então, acho que a gente tem algumas dicas, algumas estratégias para a escolha do método ideal para a pesquisa de cada um de vocês. Então, eu acho que não existe um método melhor ou pior que o outro a priori, inicialmente. Existe um método ideal para analisar aquele fenômeno da realidade que eu quero trabalhar, né? E que o pesquisador se sinta à vontade, sinta que seja o adequado para responder às questões que ele quer conhecer dessa realidade. Então, a primeira coisa, eu já disse isso em outras aulas, mas aqui nós já estamos falando para pensar o método da pesquisa qualitativa, né? Que é a definição dos objetivos da minha pesquisa, tá? Então, lembrando que eu falei em aulas anteriores, né? O método vai ser o caminho para eu chegar, para eu atingir o meu objetivo. Então, é por isso que eu penso primeiro no meu objetivo, para depois ver qual é a forma que eu vou chegar até ele. Para depois ver qual é o método mais adequado para se chegar a ele, né? Então, acho que esse é um ponto, é uma dica muito importante para nós. E eu acho que, inclusive, quando nós pensamos dessa forma, nós vamos vendo como fica mais fácil definir o método. É a mesma coisa, eu não coloco o carro na frente dos bois. Os bois têm que ir à frente puxando. Então, o objetivo puxa o método, o objetivo pede o método, o objetivo está dizendo, olha, não vai por aqui, né? Porque por aqui nós não vamos conseguir, né? Então, tente outros caminhos, tente outros métodos, tá? Então, essa opção, ela depende muito também do problema de pesquisa que preocupa cada um de vocês, tá? Daquilo que vocês querem conhecer da realidade. Então, eu dou aula de metodologia para um curso de ciências sociais, então eu sempre falo para os meus alunos que a nossa tarefa, né, nas ciências sociais é transformar problemas sociais em problemas sociológicos. Qual que é a diferença? Né? Questões da realidade social se transformarem em questões de pesquisa para conhecer melhor essa realidade social. Né? Então, pensando dessa forma, né, o problema de pesquisa então, se eu for trabalhar a questão de moradia, né, tem um problema de pesquisa que é interessante nós pensarmos que nós temos mais imóveis vazios, desocupados, do que pessoas sem casa. Opa, essa é uma tremenda de uma questão social. Por que que isso acontece, né? Então, eu acho que o problema de pesquisa, ele né, aquela pergunta, aquela questão, aquela indagação, por que que isso se dá dessa forma, né? Por que que isso funciona assim? Quais são as causas que levam a isso? Quais são as consequências disso, né? Então, se nós formos pensar, seguir um pouco desse exemplo da questão da moradia, então, alguns de vocês talvez já tenham uma proximidade maior com essa área, por inserção profissional e tal,
Mas muitas vezes, uma das questões de pessoas que vivem em áreas precárias, né, em comunidades, nos colocam, é, por exemplo, uma dificuldade de conseguir emprego por não ter aquilo que a gente chama de um endereço definido, porque essa comunidade não tem um CEP, não tem uma rua, etc, etc. Então aí o empregador tanto vai, né, poder não selecionar essa pessoa, porque ele não sabe como localizá-la, mas sabemos disso muitas vezes até por um preconceito de contratar alguém de uma comunidade. Então, olha, duas consequências, eu nem estou falando da dificuldade de morar na rua ou morar numa habitação precária, os problemas, mas estou falando de uma outra consequência que pode nos parecer aparentemente distantes, mas isso ocorre, eu sei por já ter trabalhado, né, em áreas, em comunidades dessa natureza e ser muito levantado por essas pessoas, né? Às vezes, por exemplo, a gente pegar um outro tema, o transporte público. Então, nós podemos pegar inúmeras questões do transporte público, né? Falta de linhas, né, de ônibus que possam, né, atender as mais diversas populações, o custo que é elevadíssimo em todas as cidades do nosso país, principalmente se compararmos com o nosso poder aquisitivo, a extensão, o tempo que nós esperamos por um transporte, um ônibus, etc. Então eu peguei questões que são as mais variadas, né? E aí, por exemplo, outro dia conversando com um colega que faz pesquisa em mobilidade urbana, ele falou assim: Rose, eu sempre pensei só nessas causas que são meio inevitáveis de se pensar quando a gente discute mobilidade urbana. E que recentemente, por um trabalho dele, ele foi fazer um trabalho de campo, uma pesquisa de campo, ouvir pessoas, né, de uma dada localidade da cidade dele para levantar que problemas elas viam na mobilidade. Uma das coisas, por exemplo, que chamou muitíssimo atenção a ele foi no caso, por exemplo, de quando ele ia conversar com as mulheres. E uma das coisas que boa parte das mulheres, né, se queixava como um problema era, né, o número de assédio sexual que existe no transporte coletivo, infelizmente, e que como isso enfim, uma coisa bastante preocupante, né, independente dos níveis de violência que isso coloca a mulher. Outra que as mulheres levantavam era a falta de iluminação nos pontos, nas paradas de ônibus, e que muitas vezes a mulher ficava ali sozinha e que tinha vários casos de colegas assediadas ou até em algumas formas de violência mais grave. Então vejam bem, nós estamos aqui falando de mobilidade urbana, né, de transporte coletivo, de acesso, de custo. Esta é uma consequência, né, que é inesperada. Qual que é a causa disso para essas mulheres, né? Esse transporte, ele não oferece uma segurança para que nós mulheres estejamos, né, utilizando ele. Então, o problema de pesquisa é um pouco isso que nós vamos trabalhar. Estou citando aqui alguns pequenos exemplos, né? Mas que a gente pode pensar em tantas outras áreas do conhecimento, né? E o nosso objeto de estudos, que também é uma coisa importante para definir o nosso método, né? Ele vai ser o foco, o eixo central que eu vou trabalhar na minha pesquisa, no meu levantamento de informações, no meu levantamento de dados. O que me chama mais
a atenção em torno dessa determinada questão que eu quero trabalhar. Então, ainda pensando, né, em dicas para escolher esse método, né, nós vamos ter que ver qual é o melhor método que vai me ajudar a compreender esse fenômeno que é como as mulheres se sentem inseguras no transporte público de um grande centro urbano. Qual que é o melhor método que eu vou ter? Então, não é só, né, as várias pesquisas que nós temos de número de usuários por metro quadrado do transporte, que também são informações importantes, mas aqui o nosso foco é outro, a nossa questão central vai ser outra, né? E não, eu não posso deixar de pensar nesse foco principal, mesmo que conforme o desenvolvimento da pesquisa, a gente possa levantar várias outras questões ainda para compreender esse fenômeno. Mas se eu não tenho um foco, o que que acontece? Eu vou atirando para tudo quanto é lado. Transporte público, mobilidade urbana é um tema imenso, né? Então, o foco é aquilo que me faz. Eu vou trabalhar nessa perspectiva, nessa especificidade desse amplo tema, dessa ampla questão que eu quero pesquisar, tá? Então, esse é um dos pontos importantes aqui para nós, né? Tem um outro dado importante aqui nessa nossa dica para a escolha do método. Então, nós falamos que a gente vai ter que ter objeto, objetivos, o problema e vamos que ter também uma hipótese ou mais de uma hipótese de pesquisa. O que é a hipótese? A hipótese é, por exemplo, são suposições ou possíveis respostas que eu possa ter para este problema. Então, acho que assim, a gente pensar, eu sempre costumo dizer que a hipótese, ela é uma espécie de guia para a pesquisa, né? Aquilo quase como se quando a gente está andando, descendo uma escada, em que a gente tem um corrimão que a gente se apoia para chegar até o próximo andar, né? Então, a hipótese, ela é assim, olha, as mulheres se sentem muito inseguras no transporte público porque a gente ainda tem uma cultura machista muito grande nos grandes centros urbanos. E ela se expressa por meio de formas diferenciadas de assédio existentes em relação a essas mulheres. É uma hipótese, né? Ela pode ser correta ou não? A pesquisa vai nos dizer. Eu posso chegar no final com as minhas entrevistas, com aquilo que eu ouvi das mulheres e dizer assim, este é o principal elemento, a cultura machista e tal, né? Mas eu também posso dizer que para elas não, para elas foi não. Se tiver iluminação nas ruas, né, nos pontos de ônibus, nas paradas de ônibus, é suficiente para responder o problema. Então, o que eu estou dizendo isso? A hipótese ela não precisa necessariamente ser verdadeira, até mesmo porque ela é provisória, né? Eu não fiz a pesquisa ainda, então eu intuo, eu suponho que eu vá chegar a um resultado como esse. Mas é a própria pesquisa que vai me dizer qual que é o resultado correto. Então, o que ela me ajuda? Né? Ela me ajuda a, juntamente com o método, chegar no objetivo da minha pesquisa, que é entender o ponto de vista das mulheres, né, em relação à mobilidade, aos riscos, aos perigos da mobilidade urbana. Então, acho que essa é uma coisa também importantíssima aqui para nós, né?
Eu gosto sempre de lembrar uma coisa que me parece muito importante para vocês, que é a seleção de tudo que a gente for fazer na pesquisa, do objeto, do método, da hipótese, ela vai ter que ter algumas questões que nós vamos chamar de questões de execução da pesquisa. Então, por exemplo, eu sou aqui da cidade de São Paulo e posso me interessar muito pela cultura caiçara de Santa Catarina, vamos supor, né? E gostaria muito de conhecer comunidades, né, desta região, que aliás é uma região incrível e que tem uma cultura muito interessante. Quero ver como vivem essas pessoas, qual é o papel, por exemplo, da pesca para essas pessoas. Então, se é um método qualitativo e eu quero saber a percepção delas, eu falei anteriormente que eu vou ter que ouvir essas pessoas. Eu tenho como ir a Santa Catarina financeiramente, né? Passar um período mínimo, máximo que seja, para fazer essa pesquisa, né? Essa pesquisa de campo, ouvir essas pessoas, né? Vou conseguir licença no meu trabalho para fazer isso, ou seja, existem, né, várias questões concretas que são necessárias para viabilizar a minha pesquisa, que se eu não tiver, eu vou ter que pensar uma outra possibilidade, algum recorte que esteja mais ao alcance das minhas possibilidades. Então, o que adianta eu querer ter um projeto lindo, bacana e tal, falando, mas eu não vou conseguir ir para lá, não vou ter dinheiro. Agora eu não tenho condições mesmo de pedir férias do meu trabalho para ir, estou cheia de coisas para fazer e tal. Então, a questão da execução, ela é uma questão muito importante para nossa pesquisa, tá? Então, eu acho que aqui, né, tirando essas questões que são questões que elas não são exatamente, né, do tema da pesquisa, mas que elas influenciam. Então, gostaria muito de conhecer a cultura aborígene da Austrália, mas acho que eu não vou conseguir financiamento para fazer, porque é caríssimo ir para o outro lado do mundo. Então, que tal pesquisar a cultura indígena, né, de alguma etnia próxima a nós, percebem? Então, são essas questões que são importantes quando a gente está escolhendo esse tema de pesquisa, para, né, escolher o objeto, os objetivos que a gente tem, né, com esse conhecimento dessa realidade que nós estamos nos propondo a fazer, né? Habilidades importantes desse pesquisador. Então, eu já tinha dito para vocês que a questão da contextualização do mundo em torno, né, dessa realidade que eu quero pesquisar é a aldeia, é a comunidade de pescadores, é a comunidade, né, onde estão as mulheres que sofrem problemas no transporte urbano, ou seja, o mundo ao entorno da pesquisa é aquilo que mais diretamente influencia, né, nas múltiplas relações existentes ali. Eu tenho que ter a sensibilidade para ver esse contexto e identificar as questões que estão permeando esse tema da minha pesquisa. Uma outra coisa que é importante para nós, gente, assim, é a gente tomar muito cuidado com, no caso, o papel do pesquisador nessa interação e naquilo que, né, os nossos informantes estão trazendo para nós. Importa se eu concordo ou não com a opinião dele? Não, não importa,
tá? Eu acho que essa é uma coisa importante, muito significativa, que às vezes a pessoa vira e fala assim, mas ele falou coisas absurdas, não tem nada a ver com a realidade, eu conheço muito bem o movimento de moradia, as mulheres têm uma participação e um reconhecimento igual dos homens, mas é como aquelas mulheres sentem. Então, nós podemos até, na análise, fazer um esforço de compreender por que elas sentem uma coisa que, às vezes, na realidade se manifesta de uma outra maneira, mas não dizer isso está correto, né, ou isso está errado. Então, aquilo que é a minha percepção tem que ficar um pouco guardada, a minha percepção dessa realidade, desse problema, tem que ficar um pouco guardada nesse momento. Quando a gente vai fazer pesquisa, por exemplo, em anos eleitorais, essa é uma das grandes questões. Muitas vezes, eu já fiz muitas desse tipo, por ser da área de ciência política, e você ouve a pessoa falando e fala assim, e você pensa, nossa, meu Deus do céu, é completamente diferente daquilo que eu acredito que eu penso. Bom, enfim, eu estou ali para entender o que ele pensa, por que ele pensa dessa forma, como que ele fundamenta essas questões e não para julgá-lo. A análise é diferente de um julgamento entre certo e errado, essa questão mais maniqueísta, mais binária. Mas entender isso é fundamental, até mesmo, né, para dizer assim, puxa vida, aquilo que eu penso de uma candidatura política é tão diferente dele, e aí pensar até como ativista, que eu também sou, por que eu não estou conseguindo transmitir essa mensagem para que ele compreenda dessa forma? Mas aqui na pesquisa, né, vamos lá, ouvimos, buscamos entender a perspectiva desse entrevistado e depois analisamos com um conjunto de outros referenciais. É uma objetividade em torno disso e distanciar das nossas crenças pessoais, né? Eu vou dar um exemplo aqui que pode ser, enfim, não sei se vocês têm conhecimento, têm ouvido coisas desse sentido, mas hoje em dia existem muitos pesquisadores afirmando, voltando com uma teoria de que a Terra é plana, né, e não redonda. Então, assim, né, eles falam, nossa, mas isso é fácil, a gente vai lá, mostra as fotos de satélite, ele vai ver a bola ali, não é possível e tal. Ok, né? Mas será que não seria interessante, aliás, eu já vi uma pesquisa desse tipo, por que essas convicções que já foram superadas há séculos atrás, inclusive, né, antes da existência de satélites, elas aparecem aqui novamente? Vamos lá ouvir, vamos lá entender. Eu posso não concordar, posso achar isso, né, estranho, né, curioso, mas eu preciso entender o que é isso e por que essa pessoa não acredita em uma série de questões do campo científico que mostram, né, isso que para mim não é uma crença, é um fato, mas para a pessoa é uma crença. Tá? Então, acho que essa é uma coisa importante para nós, né? Então, aqui eu não estou falando de uma neutralidade do pesquisador, já disse isso para vocês em aulas anteriores, nós não somos neutros, né? Nós temos um lado, nós temos uma percepção, mesmo aqueles que dizem que não tem, são os que mais têm lado. Quando fala eu sou neutro, opa, desconfie. Mas é que para nós o mais importante aqui é analisar a perspectiva daquele que está naquela realidade que eu quero compreender, né? Então, por isso que é uma objetividade nesse sentido, né? Por mais que para mim isso, né, como pessoa, nem como pesquisador e Rose e tal, eu falo, nossa, meu Deus, a Terra é redonda agora, depois de tudo que nós já estudamos sobre isso. Pode aparecer, tá? Então, eu acho que é um pouco um zelo, um cuidado, né, nessa coleta de dados, para que a gente consiga
captar o máximo possível de informações com o campo. E se às vezes a pessoa fala uma coisa e você faz, nossa, que absurdo e tal, você às vezes até inibe a pessoa de continuar manifestando a opinião, a percepção dela, que é o que interessa para o nosso estudo. Então, esse cuidado, esse zelo é uma questão muito importante aqui para nós, né? Então, a pesquisa qualitativa, né, para nós irmos finalizando, ela trabalha geralmente com as pessoas, com as suas inserções, com as suas criações, com pessoas que são os sujeitos nas suas realidades sociais, e é isso que eu quero compreender dessas pessoas, né? Todo trabalho de coleta de informação, que é esse de ouvir a outra pessoa, ele deve pensar que a fala desses sujeitos de pesquisa, ela é reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, de normas ou de símbolos. Então, muitas vezes, um sistema de valor religioso dessa pessoa vai fazer com que ela ache que a Terra não é plana. Então, vamos entender esse sistema e como ele faz com que a percepção dela seja essa e não outra, tá? Então, acho que isso vai ser muito importante para nós e a riqueza nossa vai ser mais do que julgá-los, isso não é sério, isso não é, do que compreender o que ele está falando. Então, essa fala do nosso entrevistado, ela muitas vezes, ela não é só dele. Essa é uma coisa bem bacana. Muitas vezes ela é a expressão, ela é até uma espécie de porta-voz da representação de alguns grupos que, por um conjunto de condições históricas, sociais, socioeconômicas, culturais, religiosas, pensa dessa forma. Então, vejam bem, eu posso estar não compreendendo que mais do que uma opinião individual, né, às vezes a pessoa fala, não, lá na minha igreja, opa, isso é um valor importante. Se discute isso na sua igreja, o pastor falou, ou o padre falou, né, o bispo falou tal e tal coisa. Percebe? Então ele está dentro desse sistema de valores e isso acaba orientando a percepção dele, a análise dele, a compreensão que ele tem da realidade, tá? Uma coisa que nós vamos ver mais à frente, que muitas vezes a gente pode gravar essas falas ou filmar, para obter essa coleta de dados, mas a gente tem que lembrar sempre que tudo que a gente for fazer como pesquisador com essas pessoas, nós vamos pedir uma autorização prévia a eles, se eles concordam com isso ou não, se apresentar como pesquisador, olha, eu sou Rose, eu sou professora da FESP e da PUC de São Paulo, estou fazendo uma pesquisa sobre esse tema, gostaria de ouvir a sua comunidade, né? Eu acho que assim, são cuidados que a gente precisa ter com a pesquisa, porque se a gente, como, né, o termo que a gente usa, se a gente queima a largada, aí muitas vezes a pesquisa, já o entrevistado olha e fala, essa pessoa chegou aqui, nem se apresentou direito, nem disse o que vinha, né? Então esse cuidado, essa transparência com o que nós vamos fazer, não temos nada a esconder a ninguém, obviamente, ela é muito importante para que essa interação com esse grupo, com esse indivíduo que eu vou estudar, ela seja a mais proveitosa possível para que eu extraia as informações necessárias para os objetivos da minha pesquisa. Tá bom? Então é isso e voltaremos a falar, mas depois já pegando especificamente os métodos da pesquisa qualitativa.